Olá, meus queridos e minha querida aluna do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo Calderaro e essa é a nossa videoaula para tratar do capítulo 9, Brasil Império, Primeiro Reinado. Mas para a gente finalizar, né, e o que a gente já tem estudado em sala de aula. Devido a um decreto da Prefeitura Municipal, nós não mais poderemos ter aulas presenciais. Então, diante desta dificuldade, eu vou trazer videoaulas nesse formato para a gente continuar dando conta do nosso conteúdo e vocês acompanharem. Então, vou fazer uma pequena revisão aí do que a gente já estudou em sala de aula e terminar esse capítulo. Então, essa aula vai ser mais breve do que as demais, porque eu suponho que muito do que a gente vai tratar aqui vocês já pegaram e já conseguem lidar com esse conteúdo que a gente teve em sala de aula. Então, abram aí livro 3, capítulo 9, a página 2, tá bom? Gente, essa mesma imagem a gente já tratou. Então, quando a gente pegar a parte de política e economia, que está na página 4 de vocês, vocês vão ver essa imagem de Dom Pedro I sendo coroado aos 24 anos como o rei do Brasil. Então, o desafio que ele tinha nesse momento era formar um país independente de Portugal, um país soberano. Então a gente citou aí quais são as características de um país soberano. Tem que ter um exército profissional, uma moeda única, um sistema de pesos e medidas, uma unidade territorial, uma burocracia, ou seja, uma administração, funcionários ali destinados para organizar o país, botar as leis para funcionar, colocar aí as regras, os cargos públicos, as taxas, tudo isso é necessário para formar um Estado soberano, um país independente. Trata-se então da transição de uma colônia para um país. E outra coisa, esse país tem que ser reconhecido como independente. Ele tem que ser reconhecido pelas outras nações independentes, como Estados Unidos e próprio Portugal, que era a metrópole da colônia, que era o Brasil, tem que reconhecer que o Brasil vai se tornar. Então a gente já viu o processo de independência, nós vimos que foi um processo pacífico, que ele teve que ser concretizado mediante o pagamento de uma dívida, que a Inglaterra ajudou muito o Brasil nesse processo, emprestando esse dinheiro, porque ela tinha interesses no Brasil, né? E a gente vai ver logo mais como esses interesses eles se relacionam e culminam, né, no fim do primeiro reinado. Então, tem também que pacificar as províncias rebeldes. Então, a gente vê que tem revolta lá em Pernambuco, a gente vê que tem revolta na Bahia, e aí tem que sufocar um pouco essas revoltas para que o Brasil continue esse Brasil grande, esse Brasil forte, sob um único rei. Então a gente vai ter as guerras pela independência, 1822 a 1825, a Bahia vai começar aí a contestar, Belém também vai querer contestar essa independência, tem um episódio da guerra do Brigue Palhaço, da adesão do Pará da independência, então tudo isso vai acontecer logo no período que o Brasil vai se estabelecer como um país soberano. E aí tem esses esforços para manter esse território unido. É isso que diferencia o Brasil das demais colônias espanholas na América. O Brasil tem que se tornar uma economia, um país soberano e com grande extensão territorial, diferente das colônias espanholas, que vão se tornar países menores e independentes. O território não vai ficar unido. E aqui no Brasil tem esse esforço, essa preocupação em manter o território todo unido e extenso. Então eu trago aí na página 6 os partidos políticos. Foi algo que a gente não tocou em sala de aula. Então eu vou dar um pouquinho mais de atenção. Né? Quando se finalizou essa questão da independência, deixou o Brasil unido, sufocou as revoltas, criou tudo que o Brasil precisa para ser um país, veio a questão de como vamos governar o país, quem vai liderar o país. Dom Pedro I vai ser o rei, mas a gente sabe que o rei ele não tem como comandar tudo. E o povo, como o povo vai ser representado? A primeira ideia foi ser representado em partidos políticos. Muito parecido com o que a gente vê hoje, tá, gente? Hoje a gente tem uma diversidade de partidos políticos que disputam a eleição, que disputam o governo do Brasil, das cidades, dos estados, né, do próprio país. Então, esse formato já nasce lá, no comecinho do Brasil, em 1822. Então vai ter dois partidos, basicamente, né? Duas correntes de pensamento.
os liberais moderados e os liberais exaltados. Os moderados, eles eram compostos ali pelos proprietários rurais e comerciantes, ou seja, uma certa elite, né? Eles queriam restringir o poder do imperador porque eles queriam ter acesso ao poder mais facilmente. Já os exaltados, eles querem mais mudanças sociais e políticas. São formados ali pela classe média, que é liberal, professores, médicos, advogados, né? Pessoas que tinham também mais acesso à educação, né? E aí eles pediam que o voto fosse para todos, ou seja, sufrágio universal significa que todos devem ter direito a votar. Lembre-se que, por enquanto, o Brasil ainda não tem voto. Eles queriam que o voto fosse instituído e que o voto para escolher os governantes fosse principalmente para todos, né? Escolher os governantes do Brasil. A separação entre a igreja e o Estado, porque logo o Brasil é um país eminentemente cristão, né? Nasceu de uma colonização cristã, de um país que é Portugal, que é essencialmente cristão, e eles queriam sim um fim gradual da escravidão e acabando com a escravidão aos poucos. Uma coisa que irritava os moderados. Os moderados não queriam o fim da escravidão. Eram as elites, proprietários de fazendas, de comércios que viviam da escravidão. Então a gente vai ter duas correntes ali de partidos políticos opondo-se sobre quais os rumos, quais seriam os destinos políticos do Brasil. E aí vem a Constituição, né? A Constituição, como a gente já viu, é um documento que organiza todas as leis que vão fundar o país, que vão organizar um país. Então essa Constituição, ela é fundamental para que exista um país. Então a gente já viu, teve primeiro um primeiro projeto, né, que os senadores eleitos ali uma mistura de partidos exaltados e moderados se reuniram para fazer essa Constituição no ano de 1823. Ela queria limitar os poderes do imperador Dom Pedro I, ela queria liberalizar a economia, deixar com que mais nações governassem, com que o imperador não mexesse tanto na economia, queria manter a escravidão. Só que a gente viu que o rei não aprovou essa Constituição. E em 1824 ele acabou promulgando a própria Constituição dele. Dissolveu a Assembleia Constituinte que fez a de 1823 e aprovou uma Constituição defendendo que o Brasil ia ser uma monarquia. Então, o imperador era o governante máximo. O rei seria o governante máximo. Ele dividiu o país em províncias para melhor organizar. Então, o que hoje a gente vê como estados, Pará, Maranhão, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, eram as províncias daquele tempo. E ele instituiu o quarto poder, além do executivo, do judiciário e do legislativo, que nós já vimos esses poderes largamente durante o nosso 8º ano, ele queria colocar um quarto poder, o moderador. Quem era esse quarto poder? Ele mesmo, o rei. Então ele conseguiria driblar qualquer medida que esses três poderes impusessem contra ele, moderando esses poderes. E aí ele também queria estender a cidadania brasileira àqueles portugueses. Notem, uma chave para a gente entender esse primeiro período do Brasil, o primeiro reinado, é que o rei que está aqui, ele é filho do rei de Portugal, ele é português, ele não tem ainda a descendência brasileira, ele está preocupado ainda assim em agradar os portugueses que moram no Brasil. Então esse primeiro reinado do Brasil, o rei Dom Pedro I, o imperador do Brasil, vai querer agradar aos portugueses. Então os brasileiros vão ter muito descontentamento ainda com esse rei. E é isso que a gente vai ver logo à frente, passando as páginas 7 e indo para a página 8, onde tem as revoltas do primeiro reinado. Nós já estudamos, foram duas revoltas. A Confederação do Equador, que foi uma pressão popular pela troca do governante, queriam proclamar a independência da província de Pernambuco. Essa revolta aconteceu lá em Pernambuco, por isso que ela recebeu esse nome, Confederação do Equador. Pernambuco fica bem situado ali na linha do Equador, bem parecido com o nosso Pará, aqui onde a gente está. Então, os intelectuais e grandes proprietários de terra e jornalistas se uniram lá no Pernambuco, queriam que a escravidão fosse atenuada como a proibição do tráfico de escravos, e eles foram considerados como uma traição das elites. A revolta foi sufocada pelo imperador, que mandou seu exército e sufocou essa revolta. Mas teve também outra revolta popular, que foi a Guerra da Cisplatina, ali na página 10,
Nós vimos em sala de aula que a Guerra da Cisplatina era a província da Cisplatina era uma província que foi anexada ao Brasil em 1820. Foi uma das últimas províncias ali a pertencer a colônia brasileira. E quando o Brasil se tornou independente, em 22, a Cisplatina viu a oportunidade de se tornar independente do Brasil. Então, recebeu influência do governo de Buenos Aires, que era uma antiga colônia espanhola que já tinha se tornado independente, e era ali, tinha uma familiaridade, era o mesmo povo que estava ali ocupando a província da Cisplatina, ocupava também ali a colônia que antigamente era Buenos Aires, era o povo gaúcho, como eu já comentei com vocês em sala de aula. E aí, 3 anos de conflito ali entre a província da Cisplatina com os exércitos do Brasil, acabou que a Cisplatina conseguiu se separar do Brasil e tornou-se um país independente que hoje é o Uruguai. Então, na página 10 e na página 11, tem o detalhamento aí dessa revolta da Guerra da Cisplatina que a gente já viu em sala de aula, a gente está só revisando. Vamos partir agora para começar a lidar com os pontos que a gente não conseguiu ver em sala de aula. O principal deles é a economia. Eu vou resumir aqui para vocês. O que estava acontecendo? Antes do Brasil se tornar independente, os produtos de maior valor em Europa era o ouro. Então, a economia do ouro era fundamental no Brasil, ali do século XVI, XVII e comecinho do XVIII. Mas no início do século XIX, gente, o ouro ele vai entrar em decadência. O açúcar, que anteriormente lá no século XVII era o produto de maior exportação, também vai cair em declínio. Mas quando o Brasil vai se tornar independente, o açúcar, gente, ele vai continuar, ele vai voltar a ser muito produzido e ele vai ter um grande valor no mercado exterior e no mercado interior. Então, enquanto a mineração, ou seja, a produção de ouro entra em declínio, a produção do açúcar vai aumentar. E para quem produz açúcar, gente, é a mão de obra escrava. Então, os escravos eles vão ser cada vez mais vendidos no Brasil, porque os escravos é que são a mão de obra empregada na produção da cana-de-açúcar que vai virar açúcar. E aí isso vai gerar uma grande concorrência com a Inglaterra. Então, a economia do Brasil está pautada nesses pontos. O ouro em decadência, o açúcar em aumento de produção. E para aumentar essa produção, tem que ter mais escravos trabalhando aqui nas fazendas. Só que, a mesmo ponto, os ingleses eles queriam vender os seus produtos importados aqui. Então tinha muita concorrência aqui dos produtores, dos industriais brasileiros que estavam começando a se modernizar com os produtos já manufaturados e industrializados que a Inglaterra vendia. A Inglaterra tinha muito interesse no Brasil. O Brasil era como se fosse um mercado para a Inglaterra. Então ela queria vir para cá para comercializar os produtos dela, para comercializar tudo que ela produzia, as roupas, os sapatos, a energia elétrica, a energia a vapor. A energia elétrica vai começar a ser transformada, começar os estudos da energia elétrica ali na Inglaterra, tanto que logo mais a gente vai ver, ela vai ser responsável por trazer energia aqui para o Brasil. Então a Inglaterra tem muito a ver assim com o nosso período da independência do Brasil, com a formação do nosso país, tá bom? Vamos lá, página 12, cultura e sociedade. A gente tem aqui uma pirâmide mostrando que a elite eram os grandes proprietários de terra, comerciantes e altos funcionários públicos da coroa. E aí tem essa imagem aqui da coroação, né, do Dom Pedro, e a gente vê aqui largamente a elite representada. Então, nas provas de vocês está vindo sempre uma imagem pedindo para vocês observarem quem é que está sendo representado aí nessa imagem. Primeiro, vocês veem somente pessoas brancas, vocês não veem, então, indígenas e escravizados vindos da África. Então a gente elimina essas pessoas da representação nessas imagens. A gente vê pessoas vestidas, a gente vê roupas clericais, ou seja, igreja, a gente vê nobreza, a gente vê europeus. São quem a gente vê, então a gente pensa, essas são as elites, né? As elites dos grandes comerciantes, proprietários de terra e altos funcionários do Estado. Mais abaixo aí na pirâmide da página 12, a gente tem a classe média. A classe média era formada por médicos, advogados, pequenos comerciantes, militares de baixa patente e o baixo clero, ou seja, os padres, né, aqueles padres, freis, porque a elite eram os altos padres, né, os bispos, os cardeais e os europeus, os grandes funcionários públicos. Então, a minoria era a elite, vai aumentando para a classe média, aí a gente tem uma grande quantidade de trabalhadores livres
que eram as pessoas que vendiam suas forças de trabalho, escravos que eram libertados pelos seus senhores e estrangeiros que moravam no Brasil, que vinham em busca de oportunidade. Aqueles filhos de degredados, europeus de menor poder aquisitivo, mas a maioria da população ainda era de escravizados, que eram empregados no cultivo do café, que vai ser o produto principal no segundo reinado, do açúcar, que é o produto que está sendo maior produzido aqui no primeiro reinado, e eles também poderiam ser empregados nos afazeres domésticos. Então, a maioria da população era de escravizados trazidos da África, depois de trabalhadores livres, que eram estrangeiros com menos aquisição, pequenos comerciantes, brasileiros ali pobres, a classe média, que eram alguns comerciantes bons, profissionais liberais. E a gente vê aí, gente, que médicos e advogados não eram formados no Brasil, porque ainda não tinha universidade aqui. Então, essas pessoas, para serem formadas nesses ofícios, elas tinham que viajar para a Europa. Então, se podiam viajar para a Europa, elas tinham um certo poder aquisitivo, elas eram bem relacionadas, bem colocadas na sociedade. Então, não eram pobres. E a elite era o mais rico, mas também era a minoria da população. Então, na página 12, a gente tem o detalhamento dessa pirâmide, a gente tem um texto, mostra também na página 13 o aumento da produção de africanos, junto com, desculpem, gente, o aumento da produção de açúcar ao mesmo ponto em que tem um aumento do tráfico de africanos trazidos à condição de escravos. Na página 13 a gente tem influência europeia no Brasil, né? Mas o que eu quero que vocês façam mesmo, para a gente terminar esse capítulo, é na página 15. A página 15 a gente tem a crise e a abdicação do rei. O que aconteceu, gente? O rei vai abdicar o trono. E aí a gente vai entender por que ele vai abdicar. Existe uma crise que ele tem que lidar. Os brasileiros estão em constante rivalidade com os portugueses. Não estão satisfeitos com o governo de Dom Pedro I. Por quê? Dom Pedro I é português e está privilegiando os portugueses. Os brasileiros que financiaram a independência do Brasil queriam mais acesso ao poder, queriam mais benefícios, queriam um rei que governasse para os brasileiros. Não é o que vai acontecer. O rei continua privilegiando, querendo mais os portugueses ali ao redor dele, porque era quem ele confiava, e menos os brasileiros. Os brasileiros vão se sentir traídos. Então vai ter uma série de rivalidades entre brasileiros e portugueses. Isso vai ser manifestado em diversos conflitos. A gente vai ver isso logo mais na página 16. Aqui na página 15 a gente ainda tem um pouco que o rei vai se tornar muito autoritário. Esse poder moderador daí da Constituição vai incomodar os brasileiros, vai frear ali as mudanças que os brasileiros queriam impor. Então o rei ele vai ter muito poder ainda, e não era isso que os brasileiros desejavam. Os brasileiros desejavam se tornar independentes de Portugal para ter cada vez mais poder. E o rei Dom Pedro I não vai ser um rei que vai proporcionar isso. Vai ter uma noite chamada Noite das Garrafadas. Aí na página 16 de vocês está descrevendo todinha essa noite. Principalmente ela vai culminar um conflito entre brasileiros e portugueses. Então vai ter o assassinato ali de um jornalista brasileiro e vai ter ali então um conflito entre brasileiros e portugueses que vai enfraquecer muito a autoridade de Dom Pedro I, vai enfraquecer muito as relações dele como rei do Brasil. Então isso vai culminar que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I vai abdicar ao trono do Brasil em favor de Dom Pedro II. E essa informação ela é muito importante para vocês aqui na página 17. Então, vocês vão grifar que assim no dia 7 de abril de 1831, diante da insatisfação geral dos brasileiros que por meio de conflitos demonstraram seu descontentamento, Dom Pedro I abdicou do cargo de imperador em favor de seu filho Pedro. Grifem tudo isso. A diferença é que as esperanças estavam depositadas no menino que na época tinha 5 anos de idade. Então ele era incapaz de tomar decisão. Gente, imaginem o Dom Pedro I deixa o trono do Brasil e deixa como sucessor o seu filho Dom Pedro II com 5 anos de idade. Quem é que vai governar o Brasil? Dom Pedro II tinha direito ao trono, mas não tinha como ser o rei com 5 anos de idade. Então, gente, a abdicação foi uma forma que Dom Pedro I encontrou para garantir que a família dele continuasse no poder e que o Brasil continuasse sendo governado por um rei de sucessão portuguesa. Depois desse ato, Dom Pedro I
saiu do Brasil e foi para a Europa, deixando seu filho de 5 anos de idade aqui como uma esperança para os brasileiros. O que vai acontecer? Vai acontecer um período entre o Primeiro Império e o Segundo Império, que vai ser chamado de período regencial. É o assunto do nosso capítulo 10. Dom Pedro II, com 5 aninhos de idade, vai precisar de ajuda para comandar o Brasil, até que ele se torne um homem de maior idade, aos 18 anos, e possa, enfim, governar o Brasil. Então, a gente vai fazer esse exercício da página 17 e 18. Vocês vão me entregar para a gente ver como é que vocês estão afiados nesse assunto. E na próxima semana eu vou trazer para vocês o capítulo 10 em uma aula também. Vai ser mais demoradinha, porque a gente vai contar todinho essas páginas aqui e vai avançando no nosso conteúdo. Queridos e queridas, fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui. Aproveitem esse tempo que estão em casa para revisar todo o assunto. A nossa quarta avaliação começa em dezembro, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.